Bom, bom dia, então, a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa, em especial a Benedito, né, que fez esse convite. E ainda mais especialmente por estar participando, né, estar compondo essa mesa com pessoas que eu admiro muito, Sérgio Carrara, Felipe Rios e o Beto de Jesus, que eu tive o prazer de conhecer nesses dias, né? E, bom, parte do que eu vou falar hoje foi apresentado no 6º Congresso da Associação Internacional de Estudos de Sexualidade, Cultura e Sociedade, chamado Prazeres Desorganizados, Corpos, Direitos e Culturas em Transformação, que aconteceu em Lima, né, no Peru, em 2007. E ele está relacionado com o meu trabalho do doutorado, né, em antropologia social, em que eu analisei os elementos em jogo no que eu acabei chamando de gerenciamento sociomédico e cotidiano da intersexualidade. Né? Ou seja, de que forma esses corpos intersex eram regulados pela medicina por técnicas e tecnologias muito sofisticadas, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha toda uma regulação, um controle pela família, pelos vizinhos, pelo entorno social, enfim. Né? Então, o que eu chamei a minha fala de adversidade e direitos, ou de como se produzem apagamentos ético-políticos. Eu vou começar falando, bom, do que eu estou querendo dizer quando eu falo de corpos intersex. Né? Quando eu falo de corpos intersex, eu estou me referindo, então, a corpos que variam em relação a um padrão corporal binário, ou seja, masculino ou feminino, que é estabelecido socialmente. Né? E essas variações elas podem dizer respeito, então, a diferentes aspectos, né? Como a aparência anatômica dos órgãos genitais, internos ou externos, a características hormonais, gonadais ou genéticas. Isso inclui, só para a gente poder visualizar um pouquinho, algumas coisas como mosaicos cromossômicos. Vocês vão ver que tem alguns termos assim complicados, mas a gente, depois, se não entenderem, também a gente pode voltar a isso no debate. Que são esses mosaicos seriam pessoas que variariam, né, geneticamente do padrão 46XX ou XY, né, podendo apresentar desde um nível molecular do corpo uma gama de combinações, que eu chamo de combinações de letras e números, né? Por exemplo, 45x0, 47xxy, enfim. Inclui também, dentro desse guarda-chuva que se chama intersexualidade, formas e localizações particulares das gônadas. O que seria isso? Por exemplo, tecido testicular e gonadal e ovárico numa mesma gônada, testículos que não desceram para a bolsa escrotal, enfim. E também formas, cores e localizações particulares dos genitais. Então, por exemplo, quando os clitóris são considerados muito grandes para determinados padrões de corpo, né, dentro de determinados referenciais de corpo, ou pênis muito pequenos dentro desses mesmos referenciais, né, ou quando o final, né, da uretra não se encontra na ponta do pênis, mas em algum lugar ao longo, né, do pênis, seja embaixo do pênis ou em cima do pênis, né, ou quando não existe vagina, né, ou quando existe uma coloração diferente de órgãos, enfim. Mas aqui, sempre quando eu dou essas descrições, eu também queria referir um certo incômodo que eu fico quando eu falo dessas definições, né, ou descrições sobre o que seria intersexualidade. Né? Porque a utilização desses termos, intersex e intersexualidade, ela é uma opção, né, que ao mesmo tempo é metodológica, é teórica e política. Né? E a gente pode voltar um pouco a ela, se vocês acharem pertinente, né, no debate. Mas o que é importante marcar é que, quando eu contextualizo por que eu estou usando intersex e intersexualidade, eu quero dizer que isso é uma marcação histórica e que ela é tão histórica, tão datada historicamente, como qualquer outro termo que eu pudesse decidir utilizar, como hermafrodita, ou corpos com genitália ambígua, ou corpos mal formados, enfim. Né? Por que eu digo isso? Porque quando eu estou me falando de intersexualidade, a minha ideia não é falar de um corpo que é mais real do que os outros corpos descritos por essas outras terminologias, né? Mas o que eu quero marcar é que eu estou também narrando sobre um corpo. Né? Eu também produzo uma narrativa sobre isso que a gente está chamando de intersexualidade. Né? Então, eu também construo uma narrativa sobre esse corpo,
E eu não tenho certeza que mesmo nós, pesquisadores e pesquisadoras, artistas, militantes, que utilizamos o mesmo termo, fazemos referência a uma mesma realidade corporal, porque a gente também olha e enxerga esse corpo a partir de perspectivas diferentes. Então, feita essa introdução, eu imagino que esteja mais ou menos óbvio que eu vou abordar esse tema da diversidade dos direitos a partir dessas problematizações que eu faço em torno dos corpos intersex. Né? E em relação às reflexões sobre as intervenções sociomédicas aplicadas sobre eles com o objetivo de corrigi-los. Né? Ou, dito de outro modo, dessas intervenções que têm como objetivo inscrever os corpos intersex numa cultura de corpos masculinos ou femininos, com padrões de tamanhos, como eu falei para vocês ali, de tamanhos, formas e cores muito bem estabelecidos, sobretudo pela medicina. Então, antes disso, eu gostaria de voltar um pouco ao título da mesa, né, que é Diversidade e Direitos Sexuais. Quando eu estava pensando sobre o título, um pouco do que eu fiquei refletindo é que ele leva a pensar sobre duas combinações lógicas possíveis. Né? A primeira delas é se a gente estaria falando sobre diversidade na época do direito, ou se a gente estaria falando do direito na época da diversidade. Para mim, essas duas concepções, entre essas duas concepções, a gente tem um abismo ético-político imenso. Né? Porque a distância entre elas justamente nos leva a refletir sobre o esvaziamento do significado da diversidade no marco dos direitos. Ou seja, se o discurso dos direitos sexuais e reprodutivos ou dos direitos humanos é, sem dúvida, uma ferramenta política importantíssima, né, e consagradíssima, né, e que permite, na verdade, que se possa falar desde determinados lugares, como fazer para que a gente não seja absorvido pelas balizas normativas desse mesmo marco dos direitos. Né? Em outras palavras, o que esse marco dos direitos inclui e o que ele admite como possibilidade e o que, por outro lado, ele invisibiliza, ou de que modo esse mesmo marco dos direitos hierarquiza corpos, mas também pautas sociais e políticas. Assim, nessa fala que eu preparei sobre diversidade sexual, o que, de fato, eu vou falar é sobre alguns diversos que, muitas vezes, estão fora da própria categoria de diversidade, ou que estão nela incluídos justamente na forma de exclusão, como uma exceção à diversidade. Como diria o filósofo italiano, que agora eu tenho lido, então eu trouxe ele para falar para vocês, que é o Jorge Agamben. É o que eu estou chamando, então, nessa fala de adversos ou adversidades no campo dos direitos. Ou ainda, se vocês preferirem, desses diversos não muito direitos, digamos assim. E por que eu vou fazer isso através da intersexualidade? Acho que esse é um ponto importante. Porque, para mim, da forma como eu concebo essa questão da intersexualidade, me parece que os corpos intersex, ao se inscreverem na cultura através da sua invisibilização, ou seja, que ela é tornada concreta justamente pelos procedimentos cirúrgicos ou hormonais que visam corrigir esses corpos, os corpos intersex denunciam um paradoxo, para mim, que é crucial para o discurso dos direitos humanos. O de que, para preservar determinadas ordens, como aquela do binário sexual, o direito de alguns é colocado em suspenso. Aquilo que não se aplicaria de forma alguma a determinados corpos, como cortar sem uma necessidade do ponto de vista da saúde, ou seja, ninguém morre porque tem um clitóris maior de 5 centímetros, bem pelo contrário, né? Ou porque tem um pênis menor do que 1 centímetro. Né? Então, o que não se aplicaria a alguns corpos, ele se torna possível para outros, porque é como se, sobre esses outros corpos, se aplicasse também uma outra lógica, né? Se aplicasse uma outra ética e uma outra norma. O que, para alguns corpos, então, seria visto como absolutamente mutilador, né? Para outros, é aplicado sob a insígnia da correção e da saúde. Então, para isso, eu vou partir de uma vinheta do meu trabalho de campo que eu realizei no Hospital de Grande Porte do Rio Grande do Sul.
Então, eu estava ainda no início do trabalho, eu vou contar então a vinheta para vocês. Eu estava ainda no início do trabalho de campo no hospital, quando foi marcada uma reunião com uma equipe composta por médicos de diferentes especialidades para discutir o caso de uma criança nascida há poucos dias na instituição. Nesse momento, a equipe ainda se referia ao bebê como RN de Carolina, sendo que RN são as iniciais de recém-nascido e Carolina é o nome fictício que eu atribuí à mãe do bebê. A reunião entre especialistas ela foi marcada porque se tratava de um caso de intersexualidade, onde a elaboração do diagnóstico preciso, assim como a decisão concernente à atribuição de um sexo, masculino ou feminino, ao bebê, estava sendo considerada especialmente complicada. Então, nessa reunião, além de mim, tinham 2 cirurgiãs pediátricas, um endocrinologista pediátrico, um residente de psiquiatria, uma geneticista, um residente da genética, uma residente da pediatria, um neonatologista e 2 estudantes de medicina. Os elementos disponíveis e considerados relevantes que pudessem levar ao diagnóstico iam sendo apresentados na reunião. Dados dos exames para analisar as taxas hormonais, do cariótipo, do exame físico, entre outros, iam tentando compor um quadro mais ou menos coerente e, ao mesmo tempo, iam anunciando quais eram as lacunas, que exames mais precisavam ser solicitados. Em relação ao exame do cariótipo, o geneticista referia que não conseguia ver com clareza se a fórmula XX, cariótipo considerado por uma convenção como feminino, ou XY, que é o cariótipo considerado masculino, podia ser encontrado. Então, ele dizia assim, não se pode dizer que é Y, apontava ele. Completando, nenhum dos marcadores são indicativos de Y. É interessante que, nessa discussão, eles ficavam muito preocupados, pensando se tinha... Porque tinha uma perna no cariótipo, que não se podia dizer se era a perna do X ou se era uma mutação gênica do Y. Então, tinha toda uma discussão em torno disso. O endocrinologista, por outro lado, considerava que as gônadas produziam testosterona, o que podia fazer com que a decisão pendesse para o lado masculino. A discussão prosseguiu e inúmeros pareceres iam sendo fornecidos acerca tanto das condições biológicas da criança, como também sobre os aspectos psicológicos da mãe. Até que uma das médicas, inadvertidamente, lançou ao grupo a seguinte questão. Mas por que operar? A pergunta não foi recebida sem um certo espanto, como vocês podem imaginar, e também uma certa impaciência. Risos e murmúrios completavam a cena. A preocupação da equipe, afinal, era de como melhor intervir. E, por isso, estavam se lançando aquela busca pela definição inequívoca do sexo daquele bebê. A pergunta da médica, naquele contexto, soava, finalmente, pouco sensata. Pois, como comentou um dos médicos presentes na reunião, como que a criança ia viver num mundo sem a definição do sexo? Era isso que se tratava, no final das contas, de resolver. Essa vinheta de campo, ela aponta, então, para pelo menos 2 questões, né? 2 questões importantes a gente pensar. De um lado, ela nos coloca diante de uma situação de fato complexa para os médicos, tanto do ponto de vista clínico, cirúrgico, social, enfim. Mas, por outro lado, ela aponta para essa questão de que o sexo ele aparece realmente como uma categoria encompassadora de tudo aquilo que define uma pessoa, ou seja, de tudo aquilo que a torna, por assim dizer, inteligível, né? Podemos ainda acrescentar, a partir da vinheta, que não apenas para os médicos, mas para a sociedade em geral, para o mundo, como falou, né, o médico, é difícil pensar uma existência possível fora dessas demarcações dicotômicas do sexo, masculino ou feminino. Então, eu vou analisar alguns elementos envolvidos nesse gerenciamento da sexualidade para tentar mostrar como, quando a gente trata a intersexualidade como uma... E a intersexualidade eu estou usando aqui como uma questão paradigmática, né? Mas quando a gente trata algumas questões como meramente técnicas e de saúde, a gente invisibiliza, por outro lado, ou passa por cima de uma discussão que se possa fazer dessas questões em torno dos direitos, digamos assim.
Bom, então, de acordo com os protocolos médicos, no momento em que, não sei se as pessoas aqui sabem, mas acho que é importante dizer que no momento em que nasce uma criança com uma anatomia genital considerada ambígua, toda uma equipe de especialistas, então, endocrinologistas, cirurgiões, pediatras, geneticistas, é acionado para que seja investigada, então, a causa dessa condição, determinado o diagnóstico e decididas as modalidades de intervenções corretoras que vão ser aplicadas, né? Então, a primeira pista de que alguma coisa não vai bem é marcada pelo olhar, né? Pelo exame físico. E, de uma forma geral, todos os médicos envolvidos nesse caso realizarão em algum momento esse exame. Nessa prática, a gente identifica, então, a importância do olhar para o início de um bom diagnóstico, né? E depois para analisar a melhor forma de intervenção. Além desse exame físico, vão ser investigadas algumas causas externas, como, por exemplo, o uso de hormônios pela mãe durante a gestação, né? E nesse processo, se começa a explorar o interior do corpo através de exames muito sofisticados, então, exames de imagens, como essa ecografia abdominal e genitografia, avaliação endocrinológica para ver níveis de hormônios, testosterona, estrogênio, sal, potássio, genética, para ver o cariótipo ou as possíveis mutações gênicas, que eu diria para vocês que são muitas mesmo, que nos leva a pensar que em algum nível molecular do corpo todo mundo deve ser intersex, porque, na verdade, as mutações gênicas são tantas, não é, que, de fato, é bem espantoso. Os psicólogos, eles não são necessariamente chamados durante esse processo, mas eles têm uma marca fundamental nessas decisões, que eles oferecem todo o arcabouço teórico, digamos assim, que legitima a idade precoce das cirurgias, que seria, bom, que ela deve ser feita no máximo até 2 anos e meio por todo um aparato psicológico, psicanalítico. O que eu observei no meu trabalho de campo é que, muitas vezes, as soluções médicas e as definições médicas, elas são não só diferentes, como insuficientes para as famílias que eu observei durante o trabalho de campo, né? E, entre outras questões, a gente denuncia, no decorrer do que eu chamei de trajetórias de correções, porque, de fato, tu cria uma trajetória de correções e regulações corporais, a gente se denuncia a insuficiência de um modelo que prevê categorias sexuais dicotômicas. A insuficiência do operador binário do sexo, ele se revela não apenas nesse processo de construção de um sexo por meio de intervenções médicas, mas também na necessidade de reafirmá-lo, seja através de novas intervenções, ou seja, nas dilatações vaginais, quando tem que se reassegurar que aquela vagina construída com um tamanho específico, ela vai continuar naquele tamanho específico, né? Seja as novas cirurgias, por exemplo, em relação à construção peniana. Para vocês terem uma ideia, eu entrevistei um menino que tinha 12 anos que tinha feito 21 cirurgias em função de fístulas, enfim, né? Seja através de outras formas de regulação, como a regulação familiar, né? Percebe-se, assim, um esforço constante em adequar os corpos intersex a determinadas expectativas sociais, relacionadas, como abordado, à fertilidade, à potencialidade para o sexo penetrativo e heterossexual, ao tamanho do pênis e do clitóris, entre outros aspectos. Desse modo, os dispositivos de normalização e regulação colocados em ação pela medicina, ao mesmo tempo em que buscam encontrar um sexo, feminino ou masculino, no corpo das crianças intersex, eles se baseiam também em determinados marcadores de bem-estar e de saúde, né, seja ela física ou psicossocial, em nome das quais se justificam as intervenções médicas, como a cirurgia, né? Eu estou aqui pulando, né? E ao interpelar, então, essas dicotomias masculino e feminino, e ao trazer à tona as tensões entre a esfera da saúde e aquela dos direitos humanos, os debates em torno da intersexualidade, eles escrutinam alguns limites teóricos e éticos que vão circunscrever tanto o campo da bioética, que é o campo onde, na verdade, essas decisões em relação às crianças intersex vão ser reguladas, digamos assim, como o campo dos direitos sexuais enquanto direitos humanos, né? Como eu referi no início, ainda que o discurso dos direitos sexuais ele tenha oferecido possibilidades antes impensáveis às pessoas intersex, a intersexualidade lança esse mesmo discurso alguns questionamentos fundamentais, do meu ponto de vista. O primeiro deles diz respeito aos perigosos deslizamentos que possam existir entre a ideia de direito e de saúde.
que, bom, o feminismo já documentou isso de diversas formas, né? As aproximações entre direito e saúde, nessa esfera da intersexualidade, elas geram um paradoxo de formulação problemática e, ao mesmo tempo, inevitável, já que ele está pautado por essa perspectiva da saúde como um direito. Se, de um lado, existe uma ingerência sobre esses corpos sexuais reprodutivos, de outro, se aponta para a necessidade de garantir aos indivíduos autonomia sobre o próprio corpo, né? Ou seja, a ideia desse corpo me pertence, né? Nesse sentido, Mauro Cabral, que é um filósofo e ativista intersex argentino, ele lançou uma provocação, do meu ponto de vista, crucial, né, em um encontro que a gente teve em Porto Alegre sobre direitos sexuais e reprodutivos, onde o Mauro lança a seguinte questão: qual que é o corpo dos direitos sexuais? Né? Segundo ele, o corpo são se transformou no corpo privilegiado dos direitos sexuais, enquanto que os corpos não são aparecem como uma excepcionalidade, né? como aquilo colocado em suspenso, como exceção. Nesse sentido, continuou Mauro, a gente fala de um direito à saúde, a gente fala até mesmo do direito à identidade, mas a gente fala muito pouco sobre o direito ao corpo, sobre o direito a ter um corpo. Menos ainda, a gente olha para o fato de que o político cada vez mais se constrói em torno do direito a ter esse corpo são. E, ao mesmo tempo, esse político também se constrói cada vez mais à margem do gozo, do prazer, do erótico. Cada vez mais a gente tem um discurso que se tem direito porque se sofre, não porque se goza, né? O Mauro também nos indica um segundo questionamento que pode emergir na esfera dos direitos sexuais, que diz respeito ao pressuposto da diferença sexual, sobre o qual se assenta uma determinada noção de cidadania sexual. O movimento político intersex e as discussões ético-teóricas em torno da intersexualidade, elas lançam um desafio para o campo dos direitos sexuais enquanto direitos humanos, entre outras razões, porque interpelam a própria definição de humanidade que sustenta esse discurso. O humano, nesse sentido, ele é o humano masculino ou feminino, né? E nessa divisão bissexuada do mundo, né, é preciso ter um corpo de homem com um pênis de tamanho adequado ou de mulher com um clitóris que não se veja, para ser considerado humano e sujeito de direito. O debate em torno da intersexualidade nos permite, então, interrogar a definição de humano, que está baseada no bidarismo sexual, e, com ela, os efeitos concretos produzidos sobre os corpos para garantir o enquadramento e, justamente, a estabilidade dessa definição binária. Como eu salientei anteriormente, essas cirurgias e as intervenções do corpus intersex são efeitos concretos dessas normas socioculturais aplicadas sobre os corpos, né? Mas é importante ressaltar que, em função dessa concepção de humano, que muitos de nós compartilhamos, na verdade, que inclusive o próprio discurso dos direitos sexuais e dos direitos humanos compartilha, né, e que muitos familiares das pessoas intersex compartilham, né, em função disso, a intervenção cirúrgica ela é pensada pelos médicos e também por muitos familiares como absolutamente humanitária, e eu diria até como humanizante, né? Porque ela justamente visa inscrever esses corpos dentro de uma certa inteligibilidade linguística até, né? Para poder chamar de menino ou menina, precisa ter um clitóris de determinado tamanho e um pênis de outro tamanho, né? Isso porque, dentro da lógica intervencionista e dentro da lógica da saúde, como normalização de corpos, a intervenção visa justamente inscrever o corpo em uma humanidade. E a vinheta do campo que eu comecei, ela ilustra claramente esse ponto se a gente pensar sobre a grande preocupação da equipe médica em impedir que a criança vivesse na sociedade sem a definição do sexo. E aqui é importante que durante todo o trabalho de campo, se tinha essa preocupação de como é que a criança ia viver num terceiro gênero, né? Porque há uma colagem absolutamente imediata entre uma anatomia que não corresponda ao binário sexual e um gênero que também não vai corresponder a esse mesmo binário sexual. E muito pouco se discute, por exemplo, que essa prática inicial de dizer é menino ou menina, esse ato linguístico inicial de dizer é menino ou menina, como diria Beatriz Preciado, ele é muito menos descritivo do que prescritivo,
né? Então, na verdade, muito menos se descreve órgãos e estruturas, muito mais se prescreve o que se deve fazer com esses órgãos e estruturas, né? Então, explicitamente nesse campo, o sexo aparece como o que possibilita o acesso a uma inteligibilidade social e até mesmo a uma existência jurídica, né? Então, para a certidão de nascimento de um bebê, por exemplo, os pais precisam apresentar uma certidão do nascimento dizendo, né, onde os médicos atestam se é menino ou menina. E analisadas desse modo, essas intervenções elas prometem ir na direção do melhor interesse da criança. E esse é um argumento também, muitas vezes, né, salientado. Todas essas discussões, então, elas apontam para um caminho possível da gente pensar os direitos sexuais enquanto os direitos humanos, mas para além de uma produção unívoca e inequívoca do humano. E como algo que deve ir, no meu entendimento, para além das políticas de identidades, que, no caso das pessoas intersex, ela muito pouco se aplica, digamos assim. Ela muito mais exclui do que inclui, né? E é necessário, a partir de todas as problematizações e reflexões que eu apresentei, e para além delas, a gente se lançar um desafio de construir uma abordagem, digamos assim, mais plural dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos enquanto direitos humanos, e que, fundamentalmente, não esteja restrita a uma determinada concepção de saúde como um campo onde um campo de fala muito mais dos profissionais de saúde, onde as pessoas muito pouco têm a dizer, né? Obrigada. Bom, bom dia a todas e todos. Bom, foi um prazer participar do processo, né? A gente ficava lá em São Paulo ajudando, avaliando um pouco os trabalhos, e até chegar aqui está tudo tão bem organizado e tão bonito. Então, gostaria de agradecer o Papais, com quem a gente tem um contato já de longa data, por ter sido convidado por estar aqui. Eu estou numa saia super justa, assim, porque, na verdade, eu não falaria, né? Eu ia só coordenar grupo de trabalho, depois me pediram para poder falar, e o tema é diversidade e direitos sexuais. Eu fiquei pensando, assim, por onde que eu vou fazer a abordagem em relação a essa discussão de diversidade e direitos sexuais, né? Onde as coisas se juntam. E porque fiquei pensando um pouco. Eu gosto muito da abordagem da diversidade, mas eu acho que gosto mesmo, tenho trabalhado com ela, mas eu acho também que ela é super higiênica e perigosa. E eu acho que nesse contexto a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela pode se tornar perigosa, né? Porque quando eu começo a falar de direitos sexuais, né, e vou tratar dos direitos sexuais, e aqui eu estou falando, né, não estou falando a partir da academia, estou falando a partir do ativismo, e como um gay dentro do ativismo, quando a gente começa a pensar um pouco a perspectiva dos direitos sexuais, eu não sei se o movimento LGBT pensa a perspectiva dos direitos sexuais enquanto direitos sexuais. Por outro lado, eu não sei se a gente falar a partir daquilo o que para nós são direitos sexuais, ou que aí vai variar em relação às nossas práticas sexuais, em relação a essa coisa não higienizada, eu não sei se vocês queriam ficar nessa sala para escutar. Essa é uma questão. Então, eu estava muito ansioso para que o Sérgio chegasse, que a gente tem feito uma conversa há bastante tempo, eu e o Sérgio, que dentro do próprio movimento, a gente tem feito várias discussões, mas a gente não tem feito a discussão, por exemplo, do prazer. A discussão desse espaço, discutir essa questão do direito sexual enquanto espaço de prazer. A gente virou especialista em várias coisas, menos nessa discussão. E aí me deu um pouco de medo, assim. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais impactante. Eu queria abrir aqui essa tela, eu queria colocar a minha página do disponível, que eu tenho uma página disponível, para mostrar para vocês as minhas fotos pelado lá, né, a minha descrição buscando sexo, né, assim, que para algumas pessoas isso ia ficar extremamente chocante. Mas esse é o nosso universo. Quer dizer, se eu quero falar de direitos sexuais para gays, é disso que eu quero falar. Agora, será que é disso que vocês querem escutar? Então... Abra seu coração, né? Abra seu coração. Não, se vocês quiserem, quem tem vai lá em Urso Cafa, me encontra e deixa um recado para mim. Aí fica só entre nós dois. Então,
Aí me preocupa um pouco quando a gente começa a discutir a questão da diversidade, porque, assim, eu acho que a pergunta que se faz aqui é quem cabe no seu todos. E aí eu acho que dialoga um pouco com a questão da Paula, né? Quer dizer, quem cabe no seu todos? A gente tem essa discussão da diversidade, de pensar... Então, quando a gente pensa assim, os 4 blocos que nós tivemos no seminário, o nosso bloco foi o bloco que teve menos trabalhos inscritos. Foi o seminário, foi o grupo de trabalho que teve menos pessoas participando, que foi ótimo, por sinal, porque a gente pôde falar, brincar e conversar com mais profundidade. Mas isso também tem um significado. Querendo ou não, tem um significado. Necessariamente discutir essa questão dos direitos sexuais e diversidade é algo que diz respeito a todos. Né? Quer dizer, e aqui... Porque aí a gente começa a transformar algumas palavras em sinônimo. Então, diversidade agora é sinônimo de viado. E tem que ser, deve ser, é nessa concepção que a gente quer pensar. Né? Então, a gente fica, às vezes, trocando, e aí a gente fica higienizando as palavras, né, para poder... E mesmo assim, parece que é uma discussão... Deveria ser uma discussão que afeta a todos. Então, isso a gente começou a se perguntar um pouco em relação a isso. Aí, quando você pega na perspectiva de direitos sexuais, na questão do direito à expressão sexual, então está escrito lá, a expressão sexual é mais que o prazer erótico ou atos sexuais. Cada indivíduo tem o direito de expressar sua sexualidade através da comunicação, de toques, expressões emocionais e de amor. É duro, é um pouco duro, porque, assim, quando a gente começa a discutir a questão dos direitos, os direitos sexuais, você começa a ver lá o rol dos direitos, quer dizer, você entra onde? Quer dizer, assim, meio que tucanou algumas discussões, assim, que é essa coisa de higienizar essa discussão. Então, isso é uma coisa que me incomoda, e tem me incomodado bastante. Nós temos outras lógicas. Né? Se eu falar... Eu faço um trabalho na ONU, em Genebra, eu vou sempre para lá. Aquela cidade é um porre. Depois que eu descobri um banheirão público, luxo... Agora, se eu contar do banheirão para vocês vão ficar com nojo. Quer dizer, mas faz parte das nossas práticas. Faz parte das nossas vivências. Mas a gente, às vezes, está tão higienizado que a gente não quer discutir isso. E eu acho que a gente traz um pouco... escracha um pouco mais isso que talvez as outras sexualidades não trazem e não escracham. Então, eu acho que essa é uma questão... E eu acho que a gente está, enquanto movimento, também, pensando um pouco isso, a gente está ficando... está diante de um dilema, porque a gente está ficando extremamente careta. Né? Nós somos especialistas em advocacy hoje. Não é? Você quer saber como faz? Conversa com a gente. Nós somos especialistas em advocacy. Nós somos especialistas em incidência política, nós somos especialistas em montar um projeto de lei, nós somos especialistas... Tudo. Nós... Litigância você faz também. Fazemos litigância, nós fazemos tudo. Nós somos incapazes, falando do movimento agora, nós somos incapazes de sentar num encontro nosso, que a gente fica 4 dias, e fazer uma oficina como dar o cu. Estão chocados? Dar o cu faz parte da nossa centralidade. E a gente não consegue fazer isso mais, como se isso fosse alguma coisa fora. Nessa perspectiva do higiênico, porque a gente é especialista em política pública agora. E a gente começa a confundir os papéis. E essa é uma questão extremamente séria. Né? Não falar mais da nossa sexualidade. Né? E aí a gente chega ao ridículo de, estando em Brasília para fazer qualquer tipo de incidência política, a briga é, o Beto não usa terno. Como se usar terno é algo preponderante. Por quê? Porque nós, gays, temos que ter uma imagem heterossexualizada de responsabilidade, e isso é passado pelo uso do terno e da gravata. Então, assim, a gente vai... eu lembro um pouco daquela cena do filme Stonewall, que, quando eles estão... O grupo ativista está dentro do Stonewall fazendo uma intervenção, e aí um dos ativistas é tirado para dançar, e ele fala, eu não danço faz tanto tempo, eu nem sei quando é isso. Quer dizer, ele luta pelos direitos LGBTs, etc., mas ele não lembra mais do que é dançar. Né? Por quê? Porque ele não dança mais. Né? Então, assim, a gente vai ficando meio que burocrata, especialista, é algo que tem incomodado bastante. E aí, assim, a gente fez conferência nacional, a gente fez conferência estadual, a gente discute tudo, né? Mas a gente não está discutindo, né, a nossa própria sexualidade. Quer dizer,
É estratégia nesse momento ou é uma assimilação? Né? Eu gostei demais quando a Paula fala aquela questão, você tem direito porque você sofre porque você goza. Essa é uma questão, eu acho que essa é uma questão, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, na verdade, a nossa prática, hoje, ela está muito mais em buscar estratégia de ter direito porque a gente sofre. E aí a gente vai se nivelando por baixo. E vai se higienizando. E vai perdendo, muitas vezes. Né? Estava falando para o Sérgio agora ali. Eu sinto que, muitas vezes, a gente está extremamente chapa branca. Né? Porque a gente está tão misturado assim, com os espaços que você está, né? Que a gente sente... A gente está vivendo agora uma questão muito... Eu estou vivendo, particularmente, uma questão muito complicada em São Paulo. Vocês devem ter acompanhado pela mídia o desastre da campanha da Marta Suplicy, quando ela perguntou, você é casado? Tem filhos? Esconde mais alguma coisa? Era nesse tom, assim. Né? Quer dizer, uma questão muito ruim. Né? E aí, eu passei mal quando eu vi... Na segunda-feira, eu escrevi já um e-mail dizendo assim, olha, isso é um absurdo, a gente vai parar a campanha, a gente tem que protestar. E um monte de gente escrevendo assim, imagina, quer dizer assim, pelo bem comum você não pode falar isso. Então, é um pouco como que a gente vai ficando chapa branca, a gente vai deixando de falar sobre essas coisas que são importantes e protestar diante de uma coisa que a gente faria de qualquer forma, se fosse em relação a outras pessoas, a gente tem que deixar de fazer, né? Porque a gente não pode fazer essa crítica interna. Né? E aí, eu não sei, eu estou me perguntando, né, se os espaços determinam os discursos. Né? Se os espaços determinam os discursos, e assim, se os espaços determinam os discursos, qual é o papel, então, nosso do movimento social, estando nesses espaços? Né? É de conformidade com os espaços, ou se espera que se venha alguma coisa diferente? E um outro exemplo agora, assim, né, aí eu comecei a puxar, né, aí eu abri a caixinha e comecei a puxar um monte de coisa que acabou mostrando as contradições, quando a gente começa a pensar essa coisa de diversidade e direitos sexuais, ou pensar na questão da nossa própria sexualidade. Né? A gente acabou de ser aceito agora, a BGLT, num processo de Durban, revisão de Durban na ONU. É um processo duro. E a gente acabou aceitando, mesmo tendo lá, dizendo que nós não poderíamos falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. Essa era a condição imposta pelos islâmicos. E aí a gente quer fazer, né, do limão uma limonada, e aí a gente fala assim, mas a gente vai, porque a gente vai incidir sobre as organizações de direitos humanos e sobre as organizações raciais, para que elas possam... Quer dizer, na verdade, é isso mesmo, ou a gente está se contentando com tão pouco, ou seria nesse momento... Porque a gente fica buscando, às vezes, uma conformidade em relação a esse... Né? A ONU é um exemplo muito concreto disso. Né? Quer dizer, quando a gente pensa que a gente está dentro de um espaço que deveria ser um espaço de defesa de direitos humanos, e é um espaço que não discute essas questões, muito pelo contrário, né? Coloca elas de uma forma que avilta os nossos direitos, quer dizer, é um espaço que a gente tem que... Está concordando ou seria um espaço, né, de denúncia? Quer dizer, então, não sei, eu estou me perguntando em relação a isso. Eu estava fazendo... A minha associação pediu o status do ECOSOC na ONU. Que o status do ECOSOC é um status onde você pode falar numa conferência durante 3 minutos, você pode participar de uma conferência, etc., etc. E o cara do Paquistão, numa pergunta para mim, assim, com todos os países, pergunta, o que você acha da violência consentida entre pessoas do mesmo sexo? Quer dizer, ele está falando de uma agenda que nós não estamos falando dessa agenda. Não é... Quer dizer, obviamente ele está fazendo isso de uma forma maliciosa, né? Mas a gente não está falando mais dessa agenda, como se a gente tivesse vergonha de falar que a gente gosta, ou que algumas pessoas gostam, né, de relações sadomasoquistas, ou que a gente tem práticas sexuais que talvez não estejam em conformidade com aquilo que seja o padrão de consumo, ou aquilo que seja... O assimilável, etc., etc. Né? E aí, o que me preocupa mais, quer dizer, mediante essas estratégias que a gente está utilizando, a gente tem pegado hoje, e aí os militantes odeiam quando eu falo essa frase, mas eu acho que a homofobia financia muita gente ainda. Né? E aí a gente se investe dessa questão do vitimismo da homofobia, né? Sem questionar essa própria definição do que é essa homofobia, né? Do que isso significa. A gente falou muito no nosso grupo de trabalho sobre a questão das pesquisas, né? Dos números trazidos. Então,
é uma coisa muito louca. Teve pesquisa que foi apresentada que mostra que quem mata é pedreiro, porteiro e vigilante. Então são os pobres que matam. Ou porque os gays gostam de perambular pela noite e essas pessoas são as pessoas que estão disponíveis à noite. Quer dizer, a gente acaba não fazendo muitas essas relações. Eu tenho um amigo gay que adora transar com porteiro, assim, o sonho é o porteiro. Tem gente que gosta de eiros e gosta de istas, né? Frentistas, istas e eiros. Não é? Quer dizer, é o direito de gostar de istas. Istas você acha mais chique, eiros? Istas? Frentistas? Essa é uma questão que a gente, né, não tá se debruçando, né? E aí eu acho que tem um problema sério, né? Acho que a gente tem falado isso, tem batido nisso, e a gente percebe que a gente tem avançado muito pouco quando a gente tem pensado a dinâmica do próprio movimento, né? Que é esse não diálogo com movimentos que avançaram, ou pelo menos que já têm algumas pistas em relação a essas questões. Então, a questão de gênero é uma questão ainda em aberto dentro do movimento LGBT. Quando a gente votou na conferência, era uma coisa que devia ser gravado, que o L vinha para frente do G, né? Os meninos, os homens, disseram: nós somos mais, nós somos maioria, nós somos... Você lembra disso? Foi uma cena horrorosa, parecia assim, uma batalha. Os nossos grupos são mais antigos, e reproduz todo o discurso hegemônico, dominante, etc., etc. E quando a gente está propondo a mudança do L para frente, não é simplesmente pela visibilidade das lésbicas. Não, a gente está provocando uma questão. Vamos discutir a simetria de gênero? É isso que está posto. Agora, a gente quer discutir a simetria de gênero, né? E aí, né, na discussão que a Paula traz, quer dizer, os corpos intersexos, quer dizer, onde que ficam dentro dessa discussão que acaba não tendo espaços? Então, hoje, a gente está vivendo uma coisa que é extremamente singular no movimento, né? Não sei se todos viram esse alarde feito pelo Ministério da Saúde do processo transexualizador, né? Algum de vocês já leu a portaria do processo transexualizador? Ele elimina os homens transexuais. Ele só fala das mulheres transexuais. E isso foi tocado por pessoas transexuais. E aí, assim, quais são as necessidades de um homem transexual? Nenhum homem transexual está falando em construção de neopênis, porque os homens transexuais, na sua grande maioria, não fazem construção de neopênis, porque, como foi bem dito pela Paula, tem um problema super sério, cria-se fissuras, tem que usar uma bomba, é uma coisa assim maluca. Os homens transexuais fazem a modificação do seu corpo e sempre transaram sem ter o membro no seu corpo. A questão não é essa. Agora, fazer panstectomia, retirar trompa, útero e ovário, isso é cirurgia eletiva, isso está no sistema. Precisa criar essa cirurgia? Precisa criar a cirurgia para fazer mastectomia? Também não, ela está no sistema. Agora, o que os homens transexuais querem é isso. Agora, vai um homem transexual pedir para fazer uma cirurgia dessa e vai dizer que é mutilação. Nós estamos com um caso agora em São Paulo de uma pessoa que foi fazer a cirurgia e a médica falou assim: não, eu não vou fazer a cirurgia em você, eu vou tirar o mioma, mas eu não vou tirar o teu útero, o ovário e a tua trompa, como estava prescrito pela médica dele, que estava de férias. Então, assim, como que a gente entende, né? E hoje, né, esse movimento de transexuais está dizendo que não vai fazer mais parte do movimento de LGBT, porque são mulheres e são homens. Então, tem essa nova expressão, né? Somos mulheres vivenciando a transexualidade. Quer dizer, escondendo, inclusive, a perspectiva de serem mulheres transexuais, achando que ser mulher transexual é inferior a ser mulher biológica, esquecendo que ser mulher é uma construção social, né? Então, essa é uma discussão, né, que está posta e que a gente acaba não fazendo e vai se esbarrando. Bom, terminando... Tenho 5 minutos ainda? Tá, eu tinha dado 5 minutos para ela, você está sendo bondoso comigo. Né? Você está devolvendo meus 5 minutos. Bom. Então, para finalizar, assim, eu fiquei pensando na questão de diversidade de direitos sexuais, como que as pessoas olham a gente? Né? Qual o interesse que as pessoas têm em relação a isso? Né?
E aí essa questão da diversidade ela me vem de novo, né? De quem é que a gente assimila, né? Então eu fico pensando um pouco no modelo. Eu vou dar o meu exemplo. Não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer que eu ia fazer com o disponível. Eu e meu companheiro. Nós somos brancos, classe média. A gente mora em Higienópolis, tem carro, tem 2 cachorras. Assim, a gente tem a vida né? Eu quero ser amigo. Essas bichas são brancas, elas falam, elas são bonitinhas, elas comem de garfo e faca, elas... Hã? Eu só não vou na reunião do Rotary, que é demais. É demais, né? Aí pediu muito, mas... Aí é perversão. Aí é muita perversão. Mas aí quando você... E aí, assim, eu me deparo, às vezes, quando eu encontro, lá no Disponível, uma pessoa fala assim, mas... me mandou uma mensagem, o que você está fazendo aqui? Como você pode estar aqui? Porque aí você quebra. Por que eu não posso estar lá? Quer dizer, por que a pessoa pode estar lá buscando prazer? Quer dizer, porque aí você começa a criar essa coisa. Assim, imagina que um casalzinho branco, classe média. Porque aí você começa a criar esse tipo de casal, né? E achando que essa é a sexualidade que a gente quer comprar. E aí a revista vende essa sexualidade, né? Os portais vendem essa sexualidade. Quer dizer, é isso que se vende, né? E muitas vezes a gente até gosta disso, porque a gente se sente acolhido por conta disso, né? Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Tá bom? Obrigado. Queria também começar agradecendo o convite, né, e também dizer que fico muito feliz de estar na companhia dos meus colegas aqui, meu ex-professor Sérgio, lá do IMS. Enfim, então, e aí, até seguindo um pouco a deixa do Sérgio, né, quando ele fez menção à religião e, enfim, o lugar dela nessa história toda, né, quando eu recebi o convite, e aí, falar sobre o quê? Né? Enfim, as pessoas me conhecem um pouco pela marca da homossexualidade, né? Então, será que me chamaram para falar, né, dessa coisa da homossexualidade que sempre rima, né, com diversidade, com direitos sexuais? Eu disse, não, eu preciso sair um pouco desse lugar, né, e até porque acho que a gente tem problematizado muito pouco a heterossexualidade, né, e também precisa pensar, né, porque também na minha tese, enfim, né, meu outro campo de estudos é a religião afro-brasileira, né, e aí as duas, a homossexualidade e a religião afro-brasileira, parece que são imediatamente remetidas à esfera da diversidade, né, da perversão, enfim. Né. E aí pensei em estar apresentando um pouco dos resultados de uma pesquisa que na verdade é uma pesquisa multicêntrica, então tem esse monte de gente que está aí, né, trabalhando. Então é uma pesquisa que se desenvolve ao mesmo tempo aqui no Recife, no Rio, lá pelo pessoal da BIA, em São Paulo, o NEPAIDES, né, com a Vera, em Porto Alegre também com o Fernando, né, e o Richard, que coordena lá da Universidade de Colômbia, e trazer uma reflexão sobre como é que religião, pode passar, um pouco constitui, eu vou ter que ficar em pé porque senão não vou ler, então como é que religião constitui diversidade, né? Diversidade sexual. E aí, enfim, quando a gente vai abordar subjetivação sexual, enfim, um dos campos que a gente vai pensar isso, né, ou vai precisar estar tocando, são os dispositivos de sexualidade, né, e o que Foucault chamou de biopoder, no caso da sociedade ocidental. Né, só que a gente esquece, ou tende a esquecer, e Foucault até fala disso, Weber também fala, Salins também fala, né, que o cristianismo muito contribuiu para a gente constituir, né, seja para Foucault o biopoder, ou para Weber o espírito do capitalismo, ou para Salins cosmovisões do capitalismo, enfim, né, para constituir um modo como o Estado, como a sociedade opera hoje. Né. Ainda assim, a gente tem uma carência de investigações sobre como esse ideário cristão opera a sexualidade no tempo presente, e é nessa linha, né, que a gente vai seguir. Né.
tentando realizar um processo de análise antropológica no sentido de fazer com que a gente possa confrontar o modo como o Estado opera a constituição ou a subjetivação das sexualidades e o modo como as religiões, em especial aqui a gente vai estar dando um recorte e trabalhando as religiões cristãs, né, evangélicos e católicos, opera isso. Né? E pensar também, enfim, e aí a inserção nossa, né, do grupo todo esse pessoal, ele tem uma perspectiva, tem um pé na academia, mas tem um pé também em transformar isso em tecnologia, em estar ajudando, né, para a gente refletir sobre esse campo, o campo dos direitos sexuais ou dos direitos humanos de forma mais ampla. Então, a gente tem trazido, para incrementar a discussão, a perspectiva de Boaventura, né, de uma hermenêutica diatópica como um recurso para a gente estar questionando o aspecto etnocêntrico desse campo, que é o campo dos direitos humanos, né, que são constituídos por poucos e são aplicados para a humanidade. Né? Então, de alguma forma, isso também está em relação às religiões. A gente sempre pensa que a Igreja Católica, né, é uma sacana, porque tem uma perspectiva de prevenção que desconhece a camisinha. Ou os evangélicos também. A gente tem sempre quem está do lado de cá, né, comprometido com esse campo da prevenção, enfim, que se acha mais progressista, tem sempre essa perspectiva. Então, para a gente sair um pouco desse lugar que mais atrapalha do que ajuda, né, então o Boaventura oferece uma reflexão bastante interessante. Né, então, a gente tem tentado, e a proposta aqui é estar trazendo uma reflexão para a gente avançar nesse processo de dar sentido à categoria de direitos sexuais, e aí nosso exemplo vai estar mais relacionado à AIDS, né, ao HIV/AIDS, a forma como essas religiões têm enfrentado a AIDS. Então, a expectativa aqui é estar contribuindo para o debate sobre diversidade sexual e direitos sexuais, refletindo sobre o posicionamento de lideranças cristãs, então evangélicas e católicas, sobre juventude e sexualidade, pensando-os como uma das perspectivas sobre a gestão da sexualidade dos jovens, que é interpelada pelas políticas do Estado brasileiro para a prevenção da AIDS. Então, antes de partir para a religião, acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre a perspectiva do Estado brasileiro em relação à AIDS, né? E aí então, e aí retomar a categoria lá de Foucault, que eu não vou me deter sobre ela, né? Não vou explicar qual é o sentido que ela tem. Só dizer que para Foucault, né, com o avanço, né, enfim, do Estado, dos tempos, e o avanço, sobretudo, do liberalismo, a gente vai ter uma flexibilização da estrutura social que vai se flexibilizar, mas não pode nem vai perder a capacidade de controle. Né? E, nessa perspectiva, quando a gente vai pensar, né, as questões de saúde, o biopoder vai pensar, sobretudo, né, a vida, né, a gente tem uma individualização do risco, né, e vão emergir duas categorias que são muito importantes, a categoria da segurança e da responsabilidade, né, articulada com essa noção de indivíduo. Né, um indivíduo que deve, não é mais o Estado que diz, ou invade as casas, ou vacina a pulso, enfim. Né, o Estado convida o indivíduo a se proteger, né, convida o indivíduo a ser seguro. E aí a gente fez um recorte aqui lá da página do Programa Nacional, ele diz assim: o uso consistente do preservativo é o meio mais seguro, né, e essa categoria seguro é super importante, de prevenir-se contra as DSTs e o vírus da AIDS. Para isso, é preciso saber usar a camisinha de modo correto. Importância das medidas preventivas, aí a gente faz um recorte, né, importância das medidas preventivas e a responsabilidade de cada um. Enfim, eu não vou ler tudo, senão a gente não vai sair daqui. É só para mostrar como essa perspectiva, né, individualista, né, de uma segurança que deve se constituir em responsabilidade individual, ela vai estar operando na constituição da sexualidade a partir, né, do Estado. E aí, tendo isso como pano de fundo, ou como pano para a gente confrontar depois, a gente segue para o ideário cristão, né, sobre a socialização da carne. Então, eu trouxe ali como epígrafe uma frase lá de Mateus, eu nem sei dizer direito como é que se chama, né?
Enfim, um versículo, isso aí. Eu tenho tentado, mas... Pronto, obrigado, Beto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, corpo, espírito e salvação, né, são categorias, né, importantes para os cristãos, né? Então, desde lá de Mateus, né, essa relação, né, dicotômica entre corpo e espírito vai estar sendo posta, né? E o objetivo, né, a partir dessa relação e visando essa salvação, é constituir esse sujeito, enfim, constituir santidade nesse sujeito que está no mundo, né? E aí, retomando Foucault com o que ele conceitualiza como técnicas de si, a gente percebe no cristianismo um conjunto, né, dessas técnicas que vão constituir e operar sobre um corpo que é carregado de sensações, desejos e prazeres, né? O manual de técnicas de si é a Bíblia, né? Só que em nenhum momento sexo, sexualidade e erotismo aparecem nomeados dessa forma na Bíblia, né? A categoria êmica é a carne. Pode seguir. Então, carne que não vai ser só fraca, mas ela é perigosa para a obra divina, né? Então, quem vai situar, se Mateus ele já traz, né, essa dicotomia entre carne e espírito, enfim, quem vai situar melhor a carne para os cristãos é São Paulo, né? Ele vai dizer assim: na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, né? Então, essa carne, ela muitas vezes não é tão fraca, né, quanto Mateus vai se referir lá acima, né? E Arié ele vai sublinhar que a partir das epístolas paulinas surge uma moral sexual, né, pecados contra o corpo, devidos ao abuso das inclinações sexuais de se há concupiscência. Consegui dizer essa palavra, que é difícil, né? E Paulo também vai colocar todo um ideal de castidade, mas se a carne começar a tremer, é melhor que se case, né? Porque a carne é melhor casar, né? E ele também, então, ainda que ele tenha um ideal, ele o tempo todo esteja pregando a castidade, mas tem um princípio, né, maior, que é o do crescer e multiplicar, e é ele quem vai oferecer, né, os recursos para situar a vida sexual dentro do casamento, bem como a dos solteiros e dos viúvos, né? E quem quiser ver pode ir lá em Coríntios 7, 1:40. Eu não fui para a Bíblia para ver isso, assim, a Bíblia papelzinho, tá? Eu joguei lá numa Bíblia online, que é maravilhosa, eles dão... Procurei carne, apareceu tudo. A tecnologia... Então, mas como fazer que esse ideário ele se opere? Como é que ele se constitua? Né? Como é que as pessoas, né, incorporem e ajam conforme o que está dito, né? E aí surge a figura do pastorado, né? O pastorado pressupõe, diz Foucault, uma forma de conhecimento particular entre o pastor e cada uma de suas ovelhas. Ele individualiza. Não basta saber em que estado se encontra o rebanho, é necessário também conhecer o de cada ovelha, pois a perdição de uma só ovelha repercute na salvação do pastor e de todo o rebanho. Então, o pastorado ele institui uma obediência total ao pastor e exige o conhecimento de si, ou seja, da pessoa, articulado e mediado, que vai ser articulado e mediado pelo testemunho e ou pela confissão, né? Então, e o objetivo, enfim, né, de todo esse processo é mortificar o corpo, né, para que a vida seja dada em outro mundo, e aí a gente tem também a penitência, né, como forma de mortificar esse corpo. Eu vou pular essa parte, porque senão não vou conseguir. Pode passar. Só que esses dois mundos, veja, situei um pouquinho lá como é que o Estado vem operando, e agora um pouco desse ideário cristão e o modo como ele opera, né, a partir do pastorado. Né? Só que a gente não pode pensar esses dois mundos, religião e Estado, ou sociedade mais ampla, como apartados, né? Weber vinha falando, né, de como, a partir de algumas mudanças nesse modo de conceber corpo,
a salvação, enfim, a supressão da magia, as mortificações corporais, elas vão transfigurar-se na sé civil trabalho, né, com a reforma protestante. Então, se abre o caminho para a constituição de um Estado laico. Não é? E Salins vai dizer que, de alguma forma, enquanto estruturas de longo tempo, todo esse ideário ainda continua presente, né, no mundo moderno. Enfim, a própria noção de providência divina ou de cidade celestial, ela vai estar orientando a constituição do Estado moderno, né? A oposição entre carne e espírito está aí o tempo todo na ciência, enfim. Não é? Então, é importante a gente pensar que esses não são dois mundos apartados, são dois mundos que, né, se interrelacionam. Então, como é que esse ideário vai aparecer hoje, né? Pode passar. Então, a gente tem eu vou trazer algumas frases para a gente estar discutindo, alguns trechos de entrevista, né? Então, um dos nossos entrevistados, que é clérigo anglicano, ele vai dizer assim: então, se por um lado você tem uma mídia precoce, com a erotização das crianças, com 5 ou 6 anos de idade, você tem uma igreja envelhecida. Aí existe um fosso que a sociedade precisa repensar, não é? Então, essa noção de erotização precoce, a gente estava perguntando sobre socialização sexual dos jovens, ela é recorrente, né? Todos os cristãos, de uma forma ou de outra, eles vão colocar, porque a gente também tem um leque, né, digamos, de perspectivas, mas todos estão muito preocupados com essa questão da mídia e de como a mídia erotiza as pessoas. E aí vale ressaltar, carne não aparece nenhuma vez nos discursos dos cristãos. É o erótico que surge agora. Aqui está bem pequenininho, né? Então, há uma articulação entre um discurso moderno e os preceitos paulinos, né? Embora, aparentemente, São Paulo deixe de figurar, porque aí vão aparecer categorias feministas, gênero, né? Ali a gente tem uma fala da clériga Sandra, que é de uma igreja aqui, então ela é bispa, né, da igreja, então ela vai dizer, olha, porque São Paulo vai dizer, né, que o homem é a cabeça da mulher, assim como Jesus é a cabeça da igreja, então ela vai precisar... Não estou? Então, ela vai precisar reconfigurar ou reinterpretar a Bíblia para poder dar condições de ela estar como bispa, né? Então, ela vai trazer um discurso que vai falar de relações transferenciais, não sei o quê, mas quando a gente vai em busca, né, de como é que enfim, como deve aparecer a sexualidade, ela volta para amarrar sexualidade, matrimônio e reprodução, não é? Então, e há um consenso também entre católicos e cristãos da dificuldade, todos concordam, mesmo os leigos, da necessidade da articulação da sexualidade via o matrimônio, e a categoria que surge é responsabilidade, né? Então, a pessoa ela precisa constituir. Quando é que a criança está pronta ou o jovem está pronto para ter sexo? Quando tiver responsabilidade, que inclui emprego, trabalho, vai se falar, usando da psicanálise, essa coisa do amor transferencial, então não ser um amor transferencial, enfim. No final das contas, mas aí a gente pergunta, então, tendo isso tudo, a pessoa pode ter sexo? Não, tem que casar. Não é? Então, o que vai afivelar, o que vai, digamos assim, mostrar que, de fato, a responsabilidade está constituída é o matrimônio. Pode passar. E aí, para disciplinar essas ovelhas, a gente tem esse ideário passando, né, nas missas, conversas, encontros de casais, e por aí vai. Não é? Mas a gente também, o que eu estou chamando aqui, de ter testemunhos não planejados. Então, quando a gravidez, na adolescência, por exemplo, ela chega, ou alguém se infecta por AIDS, então é como se ela estivesse fazendo um testemunho, né, e a gente tem uma série de modos de operar que vão ser nomeados a partir da categoria acolhimento. Na verdade, quem se infecta ou quem engravida fora do casamento não deve ser expulso da igreja, mas deve ser acolhido. Só que é um acolhimento que, muitas vezes, ao nosso olhar, na nossa leitura, beira a estigmatização, né? Porque essa figura ela é marcada, né? E ela, muitas vezes, acaba saindo, mesmo que a ideia da igreja seja de acolhê-la. Pula aí um pouquinho. Eu vou passar essa parte da camisinha. Então, vou para aí.
Então, o que a gente percebe de forma geral é que mesmo os discursos mais progressistas, eles vão colocar que o início da vida sexual deve acompanhar um amadurecimento da capacidade reprodutiva das pessoas. Eles compartilham do ideal de fidelidade conjugal e de castidade dos não casados, e a mídia aparece como uma grande vilã. Só que começa a aparecer o discurso da segurança, o discurso, né, do risco, da redução de danos, né? Então, alguns, sobretudo os que estão envolvidos com a resposta propriamente à AIDS, que a gente tem algumas ONGs aqui de fundo cristão no Recife, né? Eles vão articular, vão trazer essa questão, né, digamos assim, da segurança. Mesmo os outros, de alguma forma, o que a gente observa é que, frente a um mundo que chama, né, um mundo tão demonizado, que chama as pessoas, então, a sexualidade ela precisa ser tratada agora também como uma questão individual, no sentido de que esse sujeito ele vai estar sendo exposto. E se ele não tiver desenvolvido a capacidade de calcular seus riscos, não só em relação à saúde, mas em relação ao outro mundo, ele pode se perder, né? Então, há o recurso, né, por essa constituição, digamos assim, da responsabilidade enquanto segurança também, mas para o outro mundo. E aí, eu pulei lá a citação de Foucault. Foucault vai dizer que, de alguma forma, né, o Estado moderno ele se encontra entre essas duas forças, né, o pastorado, né, e o biopoder, e que isso se constitui como algo verdadeiramente demoníaco, né? E aí a gente traz isso, né, para questionar, então, né, tanto o Estado quanto a religião, né? E, frente a se deparar com essa heteronomização que vai estar presente tanto em um como o outro, então a gente se pergunta que caminho tomar, não é? Então, orai, vigiai, cuidai e zelai, né? Então, a gente tem, né, o demoníaco, né, como sujeito da ou a carne, né? Então, a concupiscência, o erótico, né, a essência do sexual que se nega à disciplina. Então, essa categoria, né, carne ou erótico, né, a gente pode fazer uma interrelação entre as duas, e as duas aparecem como essencializadas, tanto na religião quanto na disciplina. Porque o que eles dizem assim, olha, a gente tem que combater a carne, ou tem que combater a carne, é isso mesmo, né, mas ela se nega a isso. No final das contas, ela vai se insurgir, vai aparecer, não é? Então, ela aparece como força essencializada pela religião e biomedicina, que interpõe e subverte a toda tentativa de disciplina e desestabiliza o cálculo, né? E a gente voltou para os manuais de psicologia social, enfim, né, americanos, e como uma das categorias que devem ser mediadas para você constituir a conduta é justamente a tentação, né? A tentação aparece tanto no discurso, né, religioso quanto no discurso biomédico também, ou psicológico, digamos, né? Então, vigiar e orar é a estratégia para manter adeptos e cidadãos a serviço da obra divina e ou do Estado, bem longe das tentações, fomentar cálculos de risco e perseguir a culpa individual que deve advir depois do erro, pois o espírito, que é razão, não é tão forte quanto deveria, e a carne, que deseja, também não se mostra tão fraca. Então, a gente começou a pensar algumas alternativas. Uma é deslocar a categoria erótico, né, e pensá-lo como um dispositivo socialmente informado. A gente tem Bakhtin, de alguma forma, fazendo isso, né? E a gente também tem o Richard, que vai pensar, né, o que ele chama de sistema erótico, como localizado na interface com outros sistemas de lidar com o sexo, sexualidade, né? Então, se a gente faz isso, a gente consegue deslocar um pouco essa discussão da essência, né, para a construção. Também, e aí a gente tem discutido um pouco com a Judith Butler, num debate que ela faz com a Diana Cavareiro, né, da gente repensar essa questão da vulnerabilidade, né, e da responsabilidade, né? Elas vão discutir essa categoria responsabilidade e vão reescrever responsabilidade na própria condução humana de fragilidade e de exposição frente ao outro, né? Então, Butler vai dizer, realmente uma obrigação ética, uma atenção especial diante da precariedade da vida, capacidade para encontrar as condições em que essa vida frágil possa prosperar, né? Então, a responsabilidade para ela seria isso. Aí, a Cavareiro vai dizer, assumir a condição humana entendida em termos de relacionalidade entre seres vulneráveis teria a potencialidade crítica e política com respeito ao indivíduo autônomo e liberal da modernidade. Então,
para a gente também sair dessa ideia de que esse sujeito que se autonomiza, ele agora é o único responsável pela sua saúde sexual, no caso, né? Mas da gente poder trazer isso de volta, né, para o social enquanto constituidor dessa realidade. E aí, talvez esse seja um traçado que possibilite a saída, né, rumo à construção de uma outra perspectiva, né, talvez uma ética de solidariedade, enfim, uma subjetivação que pressupõe contexto. E o último. Então, desenvolver, como caminhos, a gente pensa em desenvolver ações em que o orai seja cuidai e o vigiai seja zelai, né? Valorizar as tentações como os desafios inerentes ao processo de subjetivação humana, e aí a gente não está se dirigindo só à religião, a gente está se dirigindo também, né, ao que a gente tem feito, porque a gente também tem contribuído para o modo como o Estado opera, né? Enquanto academia, enfim, enquanto ONG. Onde as fraquezas da carne serão compreendidas como condições prazerosas e caminho para a fortidão do espírito humano, que tem como sua maior prerrogativa a capacidade de superar as adversidades ao se projetar de formas mais diversas, criativas, inusitáveis e não calculáveis, né? Então, um pouco isso que a gente quer trazer para a discussão, e obrigado pela escuta.